12. Utu e os túneis das serpentes. Quando Anu começou pela primeira vez a colonizar a Terra faz mais de 500 mil anos, já existiam milhares de quilômetros de túneis subterrâneos. Ditos túneis e covas foram construídos pelo povo do dragão e o povo da serpente. Nesses primeiros dias, Anu lutou, não somente pela terra, mas também por estes túneis, já que são de valor estratégico crucial porque eles guardam os portais de tempo. O tratado que solucionou a guerra entre os Inquitas e os Inhelitas concedeu a meu pai Nanar toda a península do Sinai. Aqui se encontrava o centro de controle da missão, o porto espacial e a entrada aos túneis. A meu irmão gêmeo Tu deram o controle destes serviços por ser filho de Nanar. O Tu é uma pessoa muito dedicada ao dever e nosso avô Enlil lhe tinha toda a confiança. O Tu e eu sempre nos quisemos muito e, como somos gêmeos, estamos telepaticamente unidos, mas o Tu tem o mesmo caráter de minha mãe Ningal. Ele tem uma inteligência silenciosa, uma têmpera de dignidade e humildade. Eu sou como meu pai, aventureira e apaixonada. Com seu olhar misterioso e penetrante meu pai podia cativar a qualquer um. Como já o disse antes, o Tu amava muito a Gilgamesh e verdadeiramente queria lhe ajudar. Depois que levaram Enkidu a trabalhar nas minas pelo resto de seus dias, o Tu foi visitar Gilgamesh. Bom, imediatamente Gilgamesh lhe rogou que lhe concedesse a imortalidade dos deuses. O Tu lhe sugeriu que se ele podia de algum modo provar seu merecimento diante dos outros deuses, pelo menos eles lhe poderiam conceder uma vida mais larga. Além de que, Enlil tinha concedido a imortalidade a Noé. Então o Tu lhe transmitiu visões do Tumum, a terra dos viventes. Isto se fez nos sonhos de Gilgamesh para não despertar a ira dos outros deuses. Tumum é a terra dos viventes porque está por fora do tempo terrestre em uma dimensão diferente à da Terra. Como já o mencionei, nós devemos abandonar a frequência da Terra em intervalos regulares. Se não o fizéssemos, nossos corpos eventualmente se ligariam à Terra e envelheceríamos como os humanos. Todos nós viajávamos regularmente ao Tumum, lá tínhamos formosas casas. Para chegar ao Tumum tem que viajar pelos túneis das serpentes. Os túneis em si mesmos são maravilhosos. No princípio se formaram mediante os vermes das serpentes e vão em forma de círculos concêntricos com curvas intermináveis. A cor da luz nestes lugares é um dourado esverdeado e se vê que as paredes brilham com uma substância viscosa. A baba não é mais que um selador mas repele aos humanos bastante bem. Muitos quilômetros dos túneis estão em total escuridão. Em muitas estranhas ocasiões acharam os humanos na entrada destes túneis. Para encontrar as entradas e ter acesso, tem que estimular a energia serpente, o que vocês chamam de Kundalini ou Chi. Sem um domínio destas forças sutis, a entrada permanece invisível. A mitologia da Terra está cheia de histórias sobre estes lugares. Alguns humanos em estados alterados tropeçaram com ele sem sabê-lo, mas muito poucos retornaram. Os xamãs das chamadas tribos primitivas da Terra obtiveram acesso com frequência, mas eles preferem guardar silêncio quanto a isto. Na época presente há 7 entradas em ditos túneis. Uma está localizada debaixo da Esfinge no Egito e outra está em Jerusalém. Uma terceira entrada está no fundo do Oceano Pacífico perto de um lugar chamado Vanuatu. O Lago Titicaca no Peru, o Monte Shasta na Califórnia e o Monte Meru nos Himalaias guardam outras 3. A 7ª entrada é sob o grosso gelo da Antártida. A Antártida é também a locação de um torés magnético que dá potência a todos os túneis com energia de plasma. Em sonhos, o Tu disse a Gilgamesh que entrando pelos túneis das serpentes poderia encontrar o Tumum, a terra dos viventes, onde vivia Noé, o sobrevivente do grande dilúvio. Se Gilgamesh encontrasse Noé, talvez este lhe desse o segredo da imortalidade. Como os túneis eram seu domínio, o Tu pensou em ajudar a Gilgamesh projetando uns quantos hologramas úteis dentro do cérebro de Gilgamesh para guiá-lo em seu caminho. Eu pessoalmente estava já aborrecida de todo esse assunto de Gilgamesh, isso já não era algo para mim. Mas o Tu não deixava de me contar cada detalhe da viagem do pobre Gilgamesh. Ele observava cada passo de seu precioso neto. Mais tarde os Zulus compartilharam seu ávido interesse e a lenda da busca da imortalidade por parte de Gilgamesh se fez muito popular, ilustrava todos os seus temores, esperanças e derrotas.
Se Gilgamesh não podia viver para sempre, então quem de sua raça poderia fazê-lo? Nos primeiros dias da colonização da Terra em que tinha ampliado os túneis, lhe pareceu muito lento o método dos vermes, de modo que usou raios antimatéria para evaporar a rocha. Em alguns lugares este procedimento deixava borbulhas grandes sobre as paredes que refletiam luz de uma maneira muito estranha. Em que adorava e estava feliz com seus túneis de borbulhas. Em seu laboratório do Abzu, em que sempre estava inventando monstros e criaturas mutantes genéticas, de modo que criou uma boa quantidade de monstros feios para que vigiassem as entradas nos túneis que conduzem a outras dimensões. Com a ajuda de Utu, Gilgamesh cruzou as montanhas e chegou até a entrada de um dos túneis. Ali se encontrou com alguns dos guardiães escorpiões de Enki. Estes eram monstros com pernas humanas e corpos e cabeças de escorpião. Assustaram muito a Gilgamesh e lhe advertiram que estes túneis escuros se convertiam em um labirinto de morte para quase todos os humanos. Negaram-lhe a entrada. Logo, como por arte de magia, Utu deu o sinal para que o deixassem passar. Por isso lhe pareceu como uma eternidade. Gilgamesh vagou em escuridão total através do labirinto, chocando-se contra as paredes, machucando seu corpo e chamando Utu como um louco. O ar era tão pesado que com muita dificuldade podia respirar, mas não obstante continuou sua viagem. Como via toda classe de demônios horríveis que o empurravam contra as paredes, começou a acreditar que estava louco. Perdeu todo o sentido de orientação e sua única realidade era a escuridão. Então aconteceu algo extraordinário. Gilgamesh começou a ver em meio da escuridão, mas não em sua forma normal, mas sim com o olho de um deus. Os genes que tinha herdado de Utu começaram a ativar os cones de seus olhos. Ao princípio só via os contornos dourados das paredes, como em uma foto em infravermelho, embora pensava que ainda caminhava em meio da escuridão total, os contornos lhe serviram como guia e evitaram que golpeasse seu corpo contra as paredes. Ao sair do túnel, Gilgamesh entrou no Jardim dos Deuses. A princípio estava aturdido, mas começou a refrescar-se com água e frutas. Ele estava em um dos jardins famosos de minha bisavó Antu. Ela os construiu não somente em Nibiru mas também em qualquer lugar onde Anu o permitia. Há muitas lendas que falam sobre estes jardins porque, além de frutas e flores reais, sempre há uma seção composta de ouro e pedras preciosas. Imaginem trepadeiras de uvas forjadas em ouro e prata com uvas de ametista e peridoto. Abundavam fileiras de trigo dourado e milho e, entre uma pletora de perfeições artísticas, as rosas eram o mais maravilhoso. Antu tinha convertido esta forma artística em uma paixão pleiadense e as mulheres nobres competiam entre si em justas centenárias projetando hologramas de seus jardins através das galáxias. Gilgamesh, já ensanguentado e sujo de sua dura prova no túnel, estava devidamente aniquilado. Utu lhe sugeriu que se banhasse na piscina do jardim e logo dirigiu a uma mulher coberta com um véu que estava sentada ao bordo do mar e que se chamava Siduri. Ela era da raça dos dragões e servia vinho aos deuses antes de que cruzem o mar para chegar a seus lares. Gilgamesh lhe perguntou como podia encontrar a Noé. Siduri lhe explicou que nenhum homem podia cruzar esse oceano. Para os Lulus esse mar era conhecido como as Águas da Morte. Gilgamesh contou a Siduri toda sua história e lhe informou que era 2/3 Deus, enquanto Utu flutuava no ar por cima deles. Ao ver Utu, Siduri chamou o barqueiro para que levasse Gilgamesh à morada de Noé. O velho Noé reviveu as memórias do grande dilúvio para seu hóspede, enfatizando o fato de que foram os deuses os que tinham decidido destruir os Lulus. Como tinha aprendido muito a respeito dos deuses durante os séculos, Noé sabia que nós não somos de confiança e disse a Gilgamesh que renunciasse à sua busca pela imortalidade. Mas Gilgamesh não se deixou convencer, assim Noé lhe sugeriu entrar em um teste de integridade para provar sua dignidade aos deuses. Possivelmente se Gilgamesh pudesse permanecer acordado e atento durante uma semana impressionaria os deuses e lhe poderiam conceder sua petição. Então o pobre Gilgamesh se sentou para provar-se a si mesmo, mas imediatamente ficou dormido. Exacerbado, Noé lhe contou então sobre uma planta que crescia no fundo do mar e que o poderia tornar imortal. Com valentia Gilgamesh mergulhou e trouxe a planta até o bote, só para que a roubasse uma serpente.
Para Gilgamesh, a imortalidade dos deuses lhe tinha escapado para sempre, até com toda a ajuda de Utu. Utu estava triste, mas não havia nada mais que meu irmão pudesse fazer por Gilgamesh. Essa era a lei: os Lulus devem permanecer em um estado de inconsciência, uma espécie de sonho. Manipulações genéticas lhes tinham arrebatado sua divindade fazia muitos milênios. Nem sequer o amor que Utu sentia pelo Gilgamesh pôde trocar isto. Gilgamesh retornou a Uruk, onde reinou até sua morte, onde era conhecido como que tinha visto os túneis.